Bem, meus amigos, nesse vídeo nós vamos resolver problemas envolvendo grandezas diretamente e inversamente proporcionais, resolvendo um quiz lá do blog do professor Wallace que vai estar na descrição desse vídeo. Então, lá na primeira questão, o carro de André consome em média 1 litro de álcool para percorrer 11 quilômetros. A distância de sua cidade até a cidade de Goiânia é de 440 quilômetros. Quantos litros de álcool ele gastará para ir a Goiânia e voltar para a sua cidade? Então, para ir e voltar, ok? Então, veja o seguinte. Para isso, nós temos primeiro que ver quantos litros ele gasta indo, e depois basta multiplicar por 2, porque teoricamente ele voltando pelo mesmo caminho, ele vai percorrer a mesma distância para ir e para voltar. Então, o que foi dito na questão? Que ele gasta 1 litro de álcool para percorrer 11 quilômetros. Então, a gente já identificou as duas grandezas que estão sendo trabalhadas nessa questão, que é justamente a quantidade de álcool e a distância que ele vai percorrer em relação à quantidade de álcool que ele vai colocar no carro. Então ele disse que André, ao colocar 1 litro de álcool, percorre uma distância de 11 quilômetros. Mas disse ainda que a distância de sua cidade até a cidade de Goiânia é de 440 quilômetros. Então essa informação, 440 quilômetros, a gente coloca na coluna de distância, 440 quilômetros. E quer saber quantos litros de álcool vai gastar. Então, sabendo disso, dá para a gente fazer os cálculos e ver quanto é que ele gasta da sua cidade até a cidade de Goiânia. Como eu não sei, a gente coloca um X para identificar a quantidade de litros de álcool que ele vai precisar para percorrer essa distância. Então vamos lá. Primeiramente, a gente identificou as grandezas, depois a gente fez essa relação entre as duas grandezas álcool e distância, e agora a gente vai determinar se essas grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Veja que se eu tiver mais combustível, no caso mais álcool, eu vou poder percorrer uma maior distância. Então, como as setas estão indo na mesma direção, no mesmo sentido, eu posso dizer que essas grandezas são diretamente proporcionais. E se são diretamente proporcionais, basta a gente fazer aquele xzinho meio pelos extremos. Quem está ligado com o x é o 11. Então, 11x vai ser igual, e o 1 está ligado com 440. 1 vezes 440. Então, 11x será igual a 440. Dividindo tudo por 11, esse 11 vai embora com esse, x será igual a 44 dividido por 11 dá 4 com 0, 40 litros é o que ele vai precisar para percorrer essa distância da sua cidade até Goiânia. Mas preste atenção, lá na questão ele não pergunta só da cidade dele para Goiânia, ele quer que vá e volte, né? Para ir a Goiânia e voltar. Então ele vai percorrer o dobro. Se ele vai percorrer o dobro, ele vai gastar o dobro de combustível, basta multiplicar por 2. Então, o total que ele vai gastar é igual a 40 vezes 2, que é 80 litros. Resposta aí na letra B. Voltando aqui ainda, sem deixar essa questão de lado, nós poderíamos também, em vez de fazer essa regra de 3, obedecer aquela regrinha de proporção que eu já falei para vocês em vídeos anteriores, né? Se eu sei que são diretamente proporcionais, basta eu ver quanto é que aumenta de uma grandeza e tem que aumentar também na outra grandeza na mesma proporção. Então, de 11 para 44, 11 vezes 4 dá 44, com 0, 40. Então, foi multiplicado por 40. Logicamente que, como é diretamente proporcional, o litro também terá que ser multiplicado por 40. Logo, eu vou encontrar aqui esse x, que é o total de litros necessários para percorrer a distância das duas cidades, será igual a 1 vezes 40, que é igual a 40 litros. Então, você também poderia fazer dessa forma. Lembrando de multiplicar por 2 no final, porque ele vai e volta, tá bom? Na segunda, em um jogo de futebol, a perda energética é de aproximadamente 580 quilocalorias hora. Se um jogador participa 90 minutos do jogo, pode-se dizer que ele gasta aproximadamente. Então, é como se ele dissesse assim: a cada hora ele perde 580 calorias. Mas ele participa por 90 minutos do jogo. Vai perder quanto? Então, primeiro, identificamos as grandezas. Quais são? O tempo e as calorias. Aí ele me disse que em uma hora, nós sabemos que uma hora é igual a 60 minutos, ele perde aproximadamente 580 calorias. Se um jogador participa 90 minutos do jogo, ou seja, tempo embaixo de tempo, então 90 minutos aqui, ele perderá quanto? Não sei, coloco um X para representar esse valor. Então, se eu aumentar o tempo de exercício, no caso do jogo de futebol, com certeza eu vou gastar mais calorias,
Logo, eu posso dizer que essas grandezas são diretamente proporcionais. Então, a gente vai fazer da mesma maneira, meio pelos extremos. 60 está ligado com x, então é 60 vezes x, igual a 90 vezes o 580. Então, vai ficar 60x igual 9 vezes 8 dá 72, vai 7. 9 vezes 5, 45, com 7, 52. Com os dois zeros de 90 e de 580, nós teremos 52.200. Agora, para saber o valor de x, basta dividir tudo por 60. Esse vai embora com esse. X vai ser igual. Percebam que eu tenho um zero no final, tanto no numerador como no denominador. Posso cortar. 52 dividido por 6 dá 8. 8 vezes 6, 48. Para 52 sobra 4. Aí fica 42. 42 dividido por 6 dá 7. Então, ele vai gastar 87, mais esse zerozinho que tem aqui, que a gente não usou, ou seja, 870 quilocalorias ele vai gastar com 90 minutos de jogo de futebol. Resposta aí, letra C. Veja ainda que o professor Arles aqui na resolução dele fez por hora, colocando 1 hora e 1,5 horas, né? Eu fiz colocando em minutos para não precisar trabalhar com número decimal. Na embalagem de certa barra de chocolate, consta que em cada 100 gramas de chocolate há 18 gramas de açúcar. Então, as grandezas são chocolate e açúcar. E disse que a cada 100 gramas de chocolate tem 18 gramas de açúcar. Vamos colocar aqui a unidade de medida gramas para não confundir no final. Júlia comprou uma barra de 250 gramas de chocolate. Então, o chocolate está na primeira coluna, 250 gramas vai para a primeira coluna. E quer saber quantos gramas de açúcar contém essa barra. Então, não sei, coloca X. Grandezas identificadas, vamos ver se são diretamente ou inversamente proporcionais. Obviamente, se a quantidade de chocolates que eu comprei é maior, a quantidade de açúcar contido vai ser também maior. Logo, são diretamente proporcionais. Então, basta fazer o meio pelos extremos. Quem é que está ligado com x é o 100. 100x é igual a 250 vezes 18. 100x é igual. Vamos fazer aqui essa multiplicação. Quando eu faço multiplicação por 25, é a mesma coisa de multiplicar por 100 e dividir por 4. Então, se eu pegar 18 vezes 100, é só colocar dois zeros na frente. Se eu dividir por 4, 18 dividido por 4 dá 4, sobra 2. 20 dividido por 4 dá 5. Com esse zero, 450. Então, vai dar 450 quando eu multiplicar o 18 por 25. E ainda tem esse zerozinho no final, então fica 4.500. Então, dividindo tudo por 100, vai embora esse com esse, x vai ser igual, corta os dois zeros de cima com os dois zeros de baixo, 45 dividido por 1 dá 45 gramas de açúcar constarão em uma barra de chocolate de 250 gramas. Resposta letra B. Na quarta, Margarida gastou 10 quilos de limão para fazer 30 litros de limonada. Então, aí nós já sabemos que temos limão e limonada são as grandezas que estão sendo aí relacionadas. Então, ela gastou 10 quilos de limão para fazer 30 litros de limonada. Então, perceba já que já dá para multiplicar por 3, né? Ó, fica fácil a gente verificar que 10 para chegar a 30 eu tenho que multiplicar por 3. Então, quando eu tenho uma certa quantidade de limão, esse número em quilos, quando eu multiplico por 3, vai me gerar esse valor que é o triplo desse número em litros. Mas vamos para frente, depois a gente faz essa relação. Continuando mantendo essa proporção, quantos litros de limonada Margarida poderá fazer com 50 quilos de limão? Então agora não é mais 10 quilos, e sim 50 quilos. Então 50 quilos de limão dá para fazer quanto? Não sei, coloca X. Daqui, pelaquela ideia que eu já falei, bastava multiplicar por 3 e a gente já acharia 150 litros, né? Mas vamos fazer aqui o meio pelos extremos. Já percebemos que essas grandezas são diretamente proporcionais, porque quanto mais limão, mais limonada. Então, diretamente proporcionais. Fazendo meio pelos extremos, uma coisa interessante que a gente pode fazer é que a gente pode logo simplificar valores que estão na mesma coluna ou na mesma linha. Então, por exemplo, aqui eu tenho 10 e 50 está na mesma coluna. Então, eu posso cortar o 0 do 10 com o 0 do 50, ficando só 1 e 5, facilitando os cálculos. Então, vai ficar 1 ligando o x, 1 vezes x, e o 5 ligando o 30, 5 vezes 30. Então, vai ficar x igual a 5 vezes 30, que é 150 litros, que eu já tinha até comentado para vocês. Então,
voltando àquela ideia inicial, se eu sei que essas grandezas são diretamente proporcionais, eu poderia aqui, no caso, quando é diretamente proporcional, fazer dessas duas maneiras. Pela linha, qual o número que eu multiplico por 10 que dá 30? É 3. Então, a linha de baixo também tem que ser multiplicada por 3. 50 vezes 3, 150. Ou eu poderia fazer pela coluna, que é o mais certo de se fazer, que funciona tanto para diretamente como inversamente proporcional. Lembrando que inversamente proporcional eu tenho que fazer a operação inversa. Se eu multiplico por 1, no outro eu tenho que dividir. Então vamos lá. Se eu fosse fazer pela coluna, de 10 para 50 eu multiplico por 5. Então aqui também eu teria que multiplicar por 5. 30 vezes 5 dá 150, chegaríamos no mesmo resultado. Na quinta, com 2,5 kg de farinha de trigo foram feitos 30 pães. Então nós temos agora farinha e pães. Com 2,5 kg de farinha se faz 30 pães. Para fazer 90 pães, então pães está na segunda coluna, coloca 90. Será necessário quantos quilos de farinha de trigo? Não sei, coloco X. Obviamente, quanto mais farinha, mais pão. Então é diretamente proporcional. Mais uma vez a gente poderia fazer isso, né? 30 para 90, os pães foram multiplicados por 3. Então, a quantidade de farinha também tem que ser multiplicado por 3. Então, x aí no caso seria quanto? O 2,5 vezes 3, que daria 7,5 kg de farinha. Resposta aí, letra A. Mas fazendo aí meio pelos extremos, fazendo regra de 3, como é que se resolveria essa questão? A gente poderia logo perceber, poderia também logo simplificar esses valores que estão na mesma coluna. 30 dividido por 30 dá 1, 90 dividido por 30 dá 3. E fazer essa ligação aí do meio pelos extremos. X vezes 1 dá x, 3 vezes 2,5, que é o mesmo resultado encontrado ali embaixo, que é 7,5 kg. Então você tem várias formas de fazer. Se você tem uma prática e entende o conceito de grandezas diretamente e inversamente proporcionais, você faz até de cabeça, como é o caso aqui dessa primeira opção que eu fiz nessa questão. Mas tome cuidado, faça direitinho. Se tiver dúvida, apele pela regra de 3. Após a secagem de um determinado tipo de grão, um produtor verificou que houve uma redução em quilograma desse grão na razão de 3 para 1. Esse produtor colheu 327 quilos desse grão. Mantendo essa proporção, quantos quilogramas esse produto terá após a secagem? Então perceba que as grandezas relacionadas aí é o peso do grão, antes, quando ele está natural, e depois da secagem, ou seja, quando ele está seco. E disse que sempre é na razão de 3 para 1. Então, natural está 3, quando seca, fica 1. Aí ele pergunta, esse produtor colheu 327 quilos desse grão. Então, colheu é porque está natural, 327. Mantendo essa proporção, quantos quilogramas esse produto terá após essa pesagem? Então, não sei, coloca X. Então, novamente, se eu colhi mais grãos, eu vou ter mais grãos secos também. Então, é diretamente proporcional. Então, bastava fazer o meio pelos extremos e nós encontraríamos 3x igual a 327 vezes 1, que é 327, dividindo por 3, vai 3 embora com 3, x vai ser igual a 109 kg, resposta letra D. Novamente, aquele mesmo esquema. Poderia fazer isso. De 3 para 1 foi dividido por 3. Então, quando é natural e vai para seco, o peso se reduz a terça parte. É dividido por 3. Então, se era 327, a terça parte dele será justamente os 109 kg. Na sétima, nós temos essa tabelinha aí, né? Onde ele mostra a relação entre o tempo e a quantidade de peças produzidas, que eu vou chamar só de peças. Aí ele disse o seguinte, né? Em uma fábrica são produzidas 5 peças a cada 40 segundos. Então, 40 segundos são produzidas 5 peças. Aí ele mostra a tabela, essa relação interessantíssima, onde a gente pode ver 5 peças em 40 segundos, 10 peças em 80 segundos, 15 peças em 120 segundos e assim por diante. Sempre aumentando de 40 em 40 segundos a quantidade de 5 peças produzidas. Aí ele quer saber, depois de 10 minutos, a quantidade de peças produzidas é
Então, você poderia fazer por regra de 3, né? Sabendo que 10 minutos, nós temos 10 vezes 60 segundos, que dá 600 segundos. Então, no tempo de 600 segundos, que corresponde a 10 minutos, nós vamos produzir quantas peças? Não sei, coloca o quê? X. Então, a gente faz aí, vendo que são diretamente proporcionais. Quanto mais tempo, mais peças produzidas, faz o meio pelos extremos. Então, vai ficar 40 vezes x, 40x, igual a 5 vezes 600. 5 vezes 600, 5 vezes 6 dá 30, com 2 zeros, 3.000. Dividindo tudo por 40, vai embora 40 com 40. Esse zero no numerador vai embora com zero no denominador. 300 dividido por 4 dá 75. Então, serão produzidas 75 peças durante esses 10 minutos. Letra A. Professor, tem outra forma de fazer? Perceba que essa tabela é dada aí para ajudar a gente, né? Porque se você perceber, a gente só precisou do enunciado dado na questão. A gente nem usou a tabela direito. Mas você poderia usar como? Se você perceber aí nessa tabela, ela diz que 120 segundos produzem 15 peças. 120 segundos são 2,60, ou seja, são 2 minutos. Ora, se eu tenho que 2 minutos produzem 15 peças, em 10 minutos vai produzir quanto? 10 minutos tem quantos 2? Tem 5. Então, é só multiplicar por 5. 2 minutos produziam 15. 2 vezes 5 dá 10 minutos, que é o que a gente quer. Então, multiplica por 5 também a quantidade de peças produzidas, porque a cada 2 minutos é produzido 15 peças. Então, quando eu multiplicar 15 vezes 5, nós vamos achar 75, que é a resposta dada. Então, a tabela também poderia ser usada para responder essa questão desta maneira. Olha aí a questão 8 aparecendo um gráfico para nós, mas não se assuste não. O custo médio da comida na cidade de Palmas, representada pela figura, aí nós temos aí, que representa um gráfico que relaciona o peso pelo preço. Ou seja, 1 quilo que ele compra de alguma coisa é igual a 20 reais. É isso que está dizendo aí na questão. A relação entre essas grandezas e pesos é. Então, ele quer que você diga se é diretamente ou inversamente proporcional. Independente daquilo que você vai comprar. Se você vai comprar no peso, quanto maior o peso, maior o preço que você vai pagar. Logicamente, essas grandezas vão ser diretamente proporcionais. Mas outra forma de você identificar grandezas diretamente proporcionais é que, à medida que você aumenta um, aumenta o outro, como está essas setinhas aí em cima. E no gráfico, a gente pode visualizar isso quando nós temos essa reta crescente assim, ó, onde, a partir do momento que eu aumento os valores no eixo X, 1, 2, 3, 4, também será aumentado os valores no eixo Y. 1, 2, 3, 4. Nesse exemplo que eu estou fazendo, quanto maior o X, também maior o Y que está sendo relacionado. Então, isso nos mostra que as grandezas são diretamente proporcionais. No gráfico dado na questão, se eu fosse colocar, ia ficar assim. 1 está relacionado com 20. O 2 já seria quanto? 40. E aqui já daria para traçar a reta crescente, passando por esses dois pontos que estavam formando esses pares ordenados. Então, respostas são diretamente proporcionais. Na nona, em um plantio de arroz em que são utilizados 1 kg de arroz a cada 11 metros quadrados, quantos quilos de arroz serão utilizados para se plantar a área de 682 metros quadrados? Quais são as grandezas trabalhadas? O arroz, que vai ser plantado, e a área. Para cada quilo de arroz que vai ser plantado, vai ter que ser utilizado uma área de 11 metros quadrados. E ele quer saber quantos quilos de arroz serão necessários para plantar em uma área de 682 metros quadrados. Então, como eu quero saber a quantidade de quilos, eu quero sair da área para achar a quantidade de quilos de arroz. Então, de 11 para 1, qual é a operação que foi feita? Divisão. Divisão por 11. 11 dividido por 11 dá 1. Então, a mesma coisa acontece aqui. 682 dividido por 11 vai dar quanto? Então, x vai ser igual a esse 682 dividido por 11. 68 por 11. 11 vezes 6 dá 66, né? Então, dá 6. Sobram 2. 22 dividido por 11 dá 2. Então, serão necessários 62 quilos de arroz. Resposta, letra C. Claro que, para garantir, vamos fazer por regra de 3. Observando que são diretamente proporcionais, basta fazer aí meio pelos extremos. 11 vezes x é igual a 1 vezes 682, que dá 682. E vamos acabar caindo naquela mesma conta, onde vai aparecer
682 dividido por 11, que já vimos que dá 62 quilogramas. Beleza? Então, você escolhe da maneira que você quiser. Na questão 8, nós temos a relação entre pacientes e tempo de atendimento. Uma médica atende 8 pacientes durante 240 minutos. Mantendo essa média, quantos minutos, ou seja, coloca logo X no tempo, serão necessários para atender 12 pacientes? Então, quanto mais pacientes, maior o tempo de atendimento. Já sei que vai ser diretamente proporcional. Então, vamos lá. Antes da gente fazer o meio pelos extremos, esse x aí, para a gente resolver essa regra de 3, veja que a gente pode simplificar aí, ó. Eu já disse, quando nós temos aí grandezas diretamente proporcionais sendo relacionadas, a gente pode simplificar tanto valores que estão na mesma coluna, como valores que estão na mesma linha. No caso, quem está na mesma linha aqui pode ser simplificado é o 8 e o 240. Só não pode simplificar aqueles que estão na mesma diagonal. Assim, eu não posso simplificar, tá bom? Então, não faça isso. Então, vamos simplificar aqui na mesma linha o 8 e o 240. Veja que nós podemos dividir tudo por 8. 8 dividido por 8 dá 1. 240 dividido por 8 vai dar 30. 24 por 8 dá 3, com 0, 30. Aí fica mais fácil da gente resolver. Agora ficou 1 vezes x, que dá x. 12 vezes 30, que vai dar 360, no caso, minutos. Resposta, letra D. Professor, tem outra forma da gente resolver isso? Tem sim. Perceba uma coisa bem interessante. Ele disse o quê? Que em 8 minutos... Ele disse o quê? Que 8 pacientes são atendidos em um tempo de 240 minutos. E quer saber 12. De 8 para 12, pessoal, eu tive que aumentar quanto? Tive que aumentar 4 pacientes. Então, vamos descobrir quanto é que é 4 pacientes, para a gente ver quanto é que vai aumentar no tempo de atendimento. Se eu sei que 8 demorou 240, então a metade, que é 4, vai demorar quanto? A metade de 240, que é 120. Beleza? Então, se eu somar esses dois, o que a gente vai encontrar? 4 mais 8 dá 12, 120 mais 240 dá 360, que é justamente o tempo que a gente estava procurando. Para essa médica atender 12 pacientes, será gasto em média 360 minutos. Então percebam que as 10 primeiras questões que a gente fez foi só com diretamente proporcional, mas essas duas últimas são inversamente proporcionais. Vamos ver por quê. Um livro de matemática possui 240 páginas, então a primeira grandeza são as páginas, e cada uma com 50 linhas. Então a segunda grandeza é o número de linhas por página, né? Vou só colocar o número de linhas. Ele diz que 240 páginas, cada um com 50 linhas. Se houvesse 60 linhas, então 60 embaixo, da onde tem a grandeza linhas, em cada página, quantas páginas teria o mesmo livro de matemática? Não sei, coloco o quê? X. Então, perceba uma coisa agora. Se eu tenho agora um maior número de linhas por página, então eu vou gastar menos página para colocar todo o conteúdo necessário, porque eu estou colocando mais linhas por página. Então, vai caber mais informação em uma página. Então, não vou precisar de tanta página assim. Então, perceba que essas grandezas estão indo para direções opostas. Logo, elas são inversamente proporcionais. E o que acontece quando são inversamente proporcionais? Eu tenho que inverter uma das duas colunas relacionadas a uma das grandezas. O que eu prefiro fazer? Sempre inverter a que tem x. Eu faço dessa maneira, mas se você quiser inverter a outra coluna, você que sabe. O importante é que tem que inverter apenas uma das duas grandezas. No meu caso, eu vou inverter essa aqui, onde tem o x, que é a grandeza das páginas. Vai ficar com x sobre 240 igual a 50 sobre 60. Veja que essa segunda grandeza, número de linhas, eu deixei da forma que estava. 50 em cima e 60 embaixo. E aqui a gente resolve o meio pelos extremos. Fácil assim. Perceba que aqui nós temos 0 em cima e 0 embaixo. Já podemos cortar. E eu posso logo fazer a relação. Quem é que está ligado com o x é o 6. 6x. 5 está ligado com o 240. 5 vezes 240. Nesse caso, especificamente, eu vou dividir logo tudo por 6. Então, corta 6 com 6, vai sobrar o quê? X igual a 5 vezes. Eu posso logo simplificar aqui, ó, 240 dividido por 6, 24 por 6 dá 4, com 0, 40. Então, vai ficar 5 vezes 40, 5 vezes 4, 20, com 0, 200. Então, nesse caso, para o número de linhas por página igual a 60,
bastaria 200 páginas. Resposta, letra A. Para finalizar a questão 12, com velocidade média de 60 km por hora, um automóvel gastou 3 horas para percorrer um trajeto entre duas cidades. Então, as grandezas, velocidade e tempo. Onde ele disse que com uma velocidade de 60 km por hora, gastou 3 horas para percorrer o trajeto entre duas cidades. Aí ele quer saber, aumentando a velocidade média desse veículo para 90 km por hora, 90, qual será o tempo? Não sei, coloca o quê? X. Então perceba que eu já identifiquei as grandezas, agora vamos ver se ela é diretamente ou inversamente proporcional. Se eu aumentar a velocidade aqui, eu vou chegar em menos tempo, eu estou mais rápido, então já sei que essas grandezas vão ser inversamente proporcionais. Sabendo disso, vamos inverter a coluna do x. O 3 vai para o lugar do x e o x vai para o lugar do 3, ficando 60 sobre 90, sem mexer aí na grandeza velocidade, e invertendo os valores da grandeza tempo, x sobre 3. Podemos cortar esse zero com esse zero, 9x vai ser igual a 3 vezes 6. 3 vezes 6 é 18, dividindo tudo por 9, vamos encontrar que x será igual a 2 horas. Resposta, letra A. Professor, tinha outra forma de fazer? Claro, meu jovem gafanhoto. Bastava fazer o quê? Então perceba que de 60 para 90, eu posso multiplicar por 1,5. 60 vezes 1,5 dá 90. Como as grandezas são inversamente proporcionais, eu tenho que fazer o inverso. De 3 para x, eu não vou multiplicar por 1,5, e sim dividir por 1,5. Então, 3 dividido por 1,5 é a mesma coisa de perguntar quantos 1,5 cabem em 3. São 2. Então, resultado, 2 horas. Você poderia fazer desta maneira. Lembrando que, inversamente proporcional, a gente só faz essa relação com as operações inversas nas colunas, dentro das grandezas, ok? Então, meus amigos, ficamos por aqui. Um grande abraço e até mais.